homem desacreditado no amor vê sua vida mudar quando a pessoa mais improvável surge ao seu lado, a empregada contratada para ajudá-lo em sua rotina, mostrando que às vezes não é o corpo que precisa caminhar, mas o coração que precisa seguir em frente. E antes de começar, me diga, de que cidade você está ouvindo essa história? Nathan sempre foi visto como um homem admirável. Inteligente, de fala calma, dono de um carisma natural que atraía as pessoas. Antes do acidente, era conhecido por sua postura confiante, por como sabia conversar com qualquer pessoa e transformar até os assuntos mais sérios em momentos leves. Mas sua vida mudou drasticamente após uma grave lesão que o deixou em uma cadeira de rodas. O acidente não tirou apenas a capacidade de andar, levou também parte de sua autoestima. Nos primeiros meses, Nathan tentou se manter firme, dizendo para si mesmo que ainda era o mesmo homem, que suas qualidades estavam intactas. Mas, na prática, a vida foi mostrando o outro lado da realidade, o peso da rejeição. No começo, ele acreditou que o amor seria capaz de atravessar qualquer barreira. Continuou saindo, conhecendo pessoas, tentando manter viva a esperança de construir uma família, como sempre sonhou. No entanto, logo percebeu que havia uma diferença gritante entre as palavras bonitas que ouvia e as atitudes que enfrentava. Cada encontro parecia começar bem. As mulheres se encantavam com seu jeito educado, com suas histórias divertidas e com a intensidade de seu olhar. "Você é um homem incrível", diziam. Algumas chegavam até a comentar que admiravam sua força por enfrentar as dificuldades com coragem. Nathan acreditava nessas palavras. Por alguns instantes, achava que, finalmente, alguém o veria além da cadeira. Mas bastava o tempo avançar para que a máscara caísse. Sutilezas surgiam, um olhar desconfortável, uma desculpa repentina para ir embora, mensagens que não eram respondidas no dia seguinte. Uma a uma, foram se afastando. Nenhuma falava diretamente sobre sua condição, mas a verdade estava sempre escondida por trás do silêncio. Não aceitavam estar ao lado de alguém que não podia mais caminhar. A primeira rejeição foi um choque. A segunda, uma ferida. A quinta, uma ferida aberta. E quando chegou a 15ª, Nathan já carregava dentro de si uma dor que não tinha palavras. Ele começou a contar cada vez que alguém se afastava, não porque queria, mas porque sua mente gravava esses momentos como cicatrizes. 15 mulheres diferentes. 15 esperanças apagadas. 15 provas de que, para elas, sua cadeira era maior do que seu coração. Certa noite, depois de mais uma dessas despedidas silenciosas, ele se olhou no espelho por longos minutos. Sua imagem refletida não mostrava apenas um homem sentado em uma cadeira de rodas. Mostrava alguém cansado, alguém que se perguntava se ainda valia a pena tentar. As lágrimas que ele segurava nos encontros escorreram ali, diante de si mesmo, quando ninguém estava por perto. O pior não era apenas perder o afeto dessas mulheres, mas o que isso começava a gerar dentro dele. Nathan, antes seguro, começou a duvidar de seu valor. Perguntava-se se era realmente digno de amor, se algum dia alguém conseguiria vê-lo além da limitação física. Cada não que recebia não parecia ser apenas delas, mas do próprio destino. Os amigos tentavam animá-lo. Diziam que ele ainda tinha muito a oferecer, que o amor verdadeiro apareceria na hora certa. Mas no fundo, Nathan sentia que estava preso em um ciclo de promessas vazias. Se eu fosse inteiro, elas ficariam, murmurava para si, em madrugadas solitárias. Essa ideia o corroía, como se tivesse perdido o direito de ser amado. As lembranças de antes do acidente também não ajudavam. Ele recordava como era simples segurar alguém pela mão e sair caminhando sem pensar. Como era natural se oferecer para buscar uma bebida, subir uma escada, ou até dançar. Agora, qualquer movimento parecia exigir explicações. O que antes era natural, agora era uma barreira. Mesmo assim, dentro dele havia uma chama que ainda resistia. Uma parte que não queria desistir, mesmo após tanta dor. Talvez fosse orgulho, talvez fosse esperança, ou apenas o desejo humano de não viver sozinho. Nathan tentava se agarrar a essa chama, mesmo que fosse apenas uma faísca em meio a um coração cansado. Cada rejeição se tornou um aprendizado doloroso,
mas também um aviso. Ele precisava de alguém que não se assustasse com suas limitações. Alguém que não visse a cadeira antes de enxergar sua alma. Certa manhã, enquanto tentava se distrair lendo o jornal, ouviu passos delicados no corredor. Não eram familiares. Um ritmo leve, cuidadoso, quase como se a pessoa tivesse medo de perturbar o ambiente. Nathan levantou os olhos e a viu pela primeira vez, Juliana. Ela entrou com discrição. Era jovem, de semblante sereno, e tinha um jeito de se mover que misturava simplicidade e firmeza. Não parecia envergonhada nem curiosa, apenas fazia o trabalho com dedicação. Nathan pensou que seria apenas mais uma funcionária temporária, alguém que iria e viria sem deixar rastro. Mas algo em seu olhar logo fez perceber que havia algo diferente. Enquanto limpava os móveis, Juliana olhava de vez em quando para ele, não para a cadeira de rodas, como tantos outros faziam, mas para os olhos dele. Ele não estava acostumado a isso. A maioria das pessoas, mesmo quando tentava disfarçar, sempre deixava escapar um olhar rápido, um instante de desconforto, uma curiosidade mal escondida diante da cadeira. Juliana, não. Ela parecia não se importar. Conversava com naturalidade, perguntava se ele queria que abrisse mais as cortinas, se preferia chá ou café no fim da tarde. Tudo de forma direta, sem rodeios, como se estivesse lidando com um homem comum. Nos primeiros dias, Nathan quase não falava. Limitava-se a responder com frases curtas, desconfiado. Talvez seja só questão de tempo até ela começar a agir como as outras, pensava. Mas o tempo foi passando, e nada mudava. Juliana seguia firme, sempre gentil, mas sem excessos, sem tratá-lo como alguém frágil ou diferente. Numa manhã, enquanto espanava os livros da estante, ela pegou um exemplar gasto nas mãos e perguntou, sorrindo. "O senhor já leu esse?" Nathan levantou os olhos do jornal, surpreso. Era a primeira vez que alguém perguntava aquilo em muito tempo. "Já. 2 vezes." Respondeu, com a voz ainda seca, mas sem conseguir esconder o brilho rápido nos olhos. "Então deve ser bom mesmo," disse ela, colocando o livro de volta. "Talvez eu pegue emprestado um dia." Nathan não respondeu, mas aquele detalhe ficou em sua mente. Talvez eu pegue emprestado. Era diferente. Não era uma fala automática de alguém tentando ser simpática. Era real, era espontânea. Na tarde seguinte, enquanto passava pano na mesa, ela perguntou: "O senhor sempre gostou de ler?" Ele ergueu as sobrancelhas, sem saber se queria ou não responder. Mas havia algo na curiosidade dela que não parecia superficial. "Desde menino," disse, enfim. "Acho que os livros sempre foram um lugar onde nada podia me prender." Juliana sorriu de leve. "Engraçado. Eu penso parecido, mas comigo são as músicas." Nathan não conseguiu evitar um sorriso discreto. Fazia meses que ele não tinha uma conversa tão simples e, ao mesmo tempo, tão verdadeira. Era como se aquelas palavras comuns estivessem lavando a poeira que se acumulava em sua alma. Nos dias seguintes, as conversas se multiplicaram. Sempre enquanto ela trabalhava. Enquanto varria o corredor, perguntava: "O senhor tem algum prato preferido?" Ele franzia a testa, surpreso. "Lasanha," respondia, quase sem pensar. E ela ria. "Então, se um dia eu fizer, vai ter que me dizer se ficou boa de verdade." Em outra ocasião, enquanto regava as plantas perto da janela, perguntou: "O senhor sente falta de sair?" Nathan olhou para o vazio antes de responder. "Todos os dias," murmurou. Ela então, com naturalidade, respondeu: "Eu também, às vezes. Mas sabe o que me consola? Pensar que o céu é tão grande que dá para ver de qualquer lugar." Aquela frase ficou dentro dele. Simples, mas carregada de verdade. As conversas, ainda curtas, começaram a se tornar o ponto alto do dia de Nathan. Era como se cada palavra de Juliana fosse uma pequena faísca acendendo algo que ele acreditava estar apagado para sempre. Ele percebia que, pela primeira vez desde o acidente, estava sorrindo sem se esforçar.
Uma noite, deitado na cama, lembrou-se de uma cena ocorrida naquela tarde. Ele havia feito uma piada tímida sobre o café que estava muito forte, e Juliana gargalhou de verdade, jogando a cabeça para trás. Foi um riso leve, sem medo, sem reservas. Nathan ficou olhando, impressionado, como se tivesse esquecido o som de uma risada sincera dentro daquela casa. E então percebeu, não era sobre o que eles falavam, mas sobre como falavam. Não importava se o assunto era um livro velho, uma receita ou o céu. O que importava era a naturalidade. Não havia pena, não havia condescendência. Havia apenas conversa. E isso, para ele, era raro. Em uma manhã chuvosa, Juliana entrou na sala com uma vassoura na mão e disse: "Hoje o tempo está triste, mas prometo que vou deixar a casa alegre." Nathan riu sozinho e respondeu: "Você já está fazendo isso." Ela parou, surpresa, e encarou por alguns segundos. O olhar dela parecia brilhar, mas ao mesmo tempo guardava respeito, como se não quisesse invadir o espaço dele. Apenas sorriu, baixou a cabeça e voltou ao trabalho. Nathan, naquela hora, entendeu algo que não conseguia explicar em palavras. Pela primeira vez desde o acidente, ele não se sentia invisível. As primeiras conversas entre os dois foram curtas, mas deixaram marcas profundas. Para quem olhasse de fora, podia parecer algo banal, sem importância. Mas, para Nathan, significava recuperar uma parte de si mesmo que julgava perdida. O poder de se conectar. O poder de ser ouvido. O poder de ser, novamente, um homem com quem alguém queria falar e sorrir. E, sem perceber, dia após dia, Juliana já começava a mudar o rumo de sua história. Era tarde da noite. A casa estava silenciosa, iluminada apenas pelas lâmpadas amareladas do corredor. Nathan estava sentado próximo à janela, olhando fixamente para a escuridão lá fora. A chuva batia de leve nos vidros, criando um ritmo lento, quase triste. Ele parecia perdido em pensamentos, e nos olhos havia um cansaço que ia além do físico, era um peso na alma. Horas antes, havia recebido uma ligação curta e fria. Uma mulher que ele vinha conhecendo há semanas decidiu dar um tempo. Não explicou muito, apenas disse que talvez fosse melhor cada um seguir seu caminho. Nathan conhecia bem aquele discurso, já tinha ouvido variações da mesma frase 15 vezes. No fundo, sabia a verdade. O problema não era ele, sua conversa, sua forma de tratar, era a cadeira. Sempre a cadeira. Com os punhos fechados sobre as pernas, ele murmurava para si mesmo. De novo, sempre de novo. O coração parecia apertado, como se uma corrente invisível o esmagasse por dentro. A cada rejeição, ele se sentia um pouco menor, um pouco menos homem. E naquela noite, a dor finalmente escapou. Juliana, que estava terminando de organizar a cozinha, notou a luz acesa na sala e decidiu verificar. Encontrou Nathan ali, imóvel, o olhar distante. Hesitou em entrar, mas percebeu que ele estava mais abatido do que nunca. Aproximou-se devagar. "Senhor Nathan? Está tudo bem?" Perguntou com voz suave. Ele não respondeu de imediato. Respirou fundo, como quem luta contra algo preso na garganta, até que, sem conseguir mais esconder, deixou escapar as palavras que carregava há tanto tempo. "Não, não está," disse, a voz baixa, embargada. "Eu não sou mais homem suficiente para ninguém." O silêncio tomou conta da sala. Juliana sentiu o peso daquelas palavras, como se fossem pedras atiradas no chão. Ficou alguns segundos parada, olhando para ele, tentando compreender a dor que estava diante de si. Nathan virou o rosto, como se tivesse vergonha de mostrar a própria vulnerabilidade. Havia raiva em seus olhos, mas uma raiva que nascia do desespero. "Sabe o que dói mais?" Continuou ele. "Elas dizem que eu sou bom, que tenho um coração enorme. Mas no fim, sempre vai embora. Sempre. Como se eu fosse incompleto. Como se nada do que eu sou bastasse, porque não consigo me levantar dessa cadeira." As palavras saíam enrajadas, cada uma carregada de ressentimento e tristeza acumulada. Era como se a represa tivesse finalmente se rompido. Juliana,
Por um instante, não soube o que dizer. Não queria dar uma resposta vazia, não queria fingir que entendia algo que nunca viveu. Então respirou fundo e se aproximou, ajoelhando-se diante dele para ficar na mesma altura de seus olhos. O senhor pode achar que perdeu tudo, mas não perdeu quem é, disse firme, olhando diretamente para ele. Natan tentou desviar o olhar, mas ela não permitiu. Segurou suavemente uma de suas mãos, como se quisesse ancorá-lo de volta. Ouça bem o que vou dizer. Você só não encontrou quem enxergue além do que falta. Completou. Aquelas palavras, simples e diretas, atingiram Natan como um golpe inesperado. Ninguém nunca havia falado assim com ele. Todos sempre tentavam consolar, minimizar, esconder a verdade. Mas Juliana não. Ela o encarava de frente, sem medo, sem piedade, apenas com sinceridade. Os olhos de Natan se encheram de lágrimas. Ele tentou contê-las, mas a emoção foi mais forte. Pela primeira vez, sentiu que alguém estava enxergando sua dor de verdade, sem fingimentos. Você fala como se fosse fácil, murmurou, a voz embargada. Juliana balançou a cabeça. Não é fácil. Nunca é. Mas eu sei de uma coisa, ninguém é definido pelo que perdeu, e sim pelo que ainda pode oferecer. O senhor acha que não é suficiente, mas talvez só tenha encontrado pessoas que não sabiam enxergar. Natan fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se tentasse absorver cada sílaba. Quando abriu novamente, olhou para Juliana com um misto de gratidão e surpresa. Não sabia o que dizer. Apenas deixou que sua mão permanecesse entre as dela, firme, aquecida. Aquele momento, embora simples, foi transformador. A ferida estava exposta, mas pela primeira vez ele sentiu que não estava sozinho para carregá-la. Naquela noite, Natan não dormiu cedo. Ficou pensando nas palavras de Juliana, repetindo-as em sua mente. Você só não encontrou quem enxergue além do que falta. Talvez ela tivesse razão. Talvez não fosse ele o problema, mas sim as pessoas que escolhia para deixar entrar em sua vida. E, sem perceber, naquele instante, uma nova esperança começou a brotar. Pequena, frágil, mas real. Desde a conversa anterior com Juliana, ele vinha refletindo sobre as próprias palavras e sobre a resposta firme que receberá dela. No fundo, aquelas frases tinham mexido com algo que ele guardava bem fundo, uma mistura de esperança e medo. Juliana entrou na sala com passos leves. Trazia um pano nas mãos, mas percebeu de imediato que Natan não estava bem. Ela parou ao lado dele e observou por alguns segundos, tentando encontrar a melhor forma de se aproximar. Quer que eu desligue a TV? Perguntou, quase sussurrando. Natan levantou o olhar, como quem despertava de um transe, e apenas assentiu. Juliana desligou o aparelho e, de repente, o silêncio tomou conta. Um silêncio denso, mas necessário. Ele respirou fundo e, sem encará-la, murmurou. Eu não entendo por que continuo aqui. Todo mundo acaba indo embora. Sempre foi assim. Juliana sentiu um aperto no peito. Não era a primeira vez que via aquela dor estampada no rosto dele, mas, naquela noite, parecia mais intensa. Decidiu, então, que não poderia mais se calar. Ela se aproximou lentamente, até ficar de frente para ele. Ajoelhou-se para que seus olhos estivessem na mesma altura e, com delicadeza, segurou as mãos de Natan. Ele se assustou com o gesto repentino, mas não se afastou. Se você permitir, começou ela, com a voz firme, mas carregada de emoção, eu quero ser essa pessoa. Natan piscou várias vezes, confuso. Que pessoa? Perguntou, quase sem voz. Juliana respirou fundo e continuou. Aquela que não tem medo. Que não olha para sua cadeira antes de olhar para você. Aquela que não vai se afastar por causa do que você perdeu, mas que vai ficar pelo que você ainda é. O coração de Natan disparou. Ele ficou imóvel, como se tivesse congelado no tempo. As palavras ecoavam dentro dele de forma quase inacreditável. Juliana, você não sabe o que está dizendo. Murmurou, balançando a cabeça. Mas ela não desviou os olhos.
Segurou as mãos dele com mais firmeza, transmitindo uma segurança que ele não sentia há anos. Sei, sim. Respondeu, convicta. Não tenho medo de você. Nem da sua cadeira. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob os pés de Nathan. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não apenas dizia, mas mostrava que o aceitava exatamente como era. E essa sinceridade o desarmou completamente. Ele tentou rir, como se fosse uma piada mal contada, mas o nó na garganta não deixou. Você não precisa, começou, mas ela o interrompeu. Eu quero. Disse, olhando profundamente. Porque eu vejo em você algo que ninguém mais se permitiu ver. Nathan se calou. O choque daquelas palavras era tão grande que não conseguia organizar os pensamentos. Parte dele queria acreditar, se entregar àquela promessa. Outra parte gritava que aquilo era perigoso, que talvez fosse apenas compaixão, e que mais cedo ou mais tarde ele voltaria a se decepcionar. Juliana percebeu a hesitação no olhar dele e acariciou levemente suas mãos, como quem acalma uma criança assustada. Eu não estou aqui por pena. Disse, suavemente. Estou aqui porque escolhi estar. Nathan sentiu uma lágrima escorrer pelo canto do olho. Tentou escondê-la, mas Juliana notou. E, em vez de comentar ou se afastar, apenas apertou mais suas mãos, em silêncio, mostrando que estava ali, presente. Para Nathan, foi como abrir uma janela em um quarto escuro. Um gesto simples, mas que deixava entrar luz suficiente para mostrar que, talvez, o caminho não estivesse totalmente perdido. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um momento e, quando os abriu, encontrou o olhar firme de Juliana, que não desviava nem tremia. E então percebeu, não era uma promessa vazia. Era verdade. Ela realmente não tinha medo. Naquela noite, depois que ela saiu da sala, Nathan permaneceu imóvel, olhando para as próprias mãos, tentando compreender o que havia acontecido. O coração estava acelerado, dividido entre a esperança e a desconfiança. De um lado, a voz da razão gritava, ela é diferente, talvez esteja falando a verdade. Talvez seja a chance que você esperava. Mas, do outro, o fantasma das decepções passadas surgia com força, lembrando das 15 vezes em que acreditou e foi deixado para trás. Ele se deitou tarde, mas não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, pensando em cada detalhe do olhar dela, em cada sílaba pronunciada com firmeza. A sinceridade parecia inquestionável, mas a dúvida corroía como ferrugem. E se for só piedade? E se amanhã ela perceber que não consegue lidar comigo e for embora também? Nos dias seguintes, Nathan se esforçou para manter distância. Respondeu de forma curta, evitou prolongar conversas, buscou ocupar o tempo com leituras e televisão. Mas, por mais que tentasse se esconder atrás da rotina, Juliana estava sempre presente, e não apenas fisicamente. A lembrança dela invadia seus pensamentos de maneira inevitável. Quando ela sorria enquanto arrumava as flores, Nathan notava. Quando ela cantarolava baixinho, ele se pegava ouvindo em silêncio, como quem queria decorar a melodia. Quando se inclinava para recolher algo, o cheiro leve de sabonete preenchia o ar, despertando nele uma sensação de aconchego que já não experimentava há muito tempo. E isso o assustava ainda mais. Uma tarde, Juliana lhe trouxe um café e, antes de sair, disse de forma natural. Eu gosto de estar aqui, sabia? Nathan quase deixou a xícara cair. O coração disparou, mas ele se conteve. Você fala isso como se fosse fácil. Respondeu, tentando soar indiferente. Ela apenas sorriu e saiu, deixando sozinho com a própria confusão. Naquela noite, Nathan se olhou no espelho novamente. Encarou o reflexo e, em voz baixa, perguntou a si mesmo. Será que ela gosta de mim, ou gosta da ideia de cuidar de alguém? O medo de ser apenas um peso, de ser um objeto de caridade, era insuportável. Ele não queria ser lembrado como um homem de quem alguém sentiu dó. Queria ser escolhido, desejado, amado por quem era, e não pelo que inspirava nos outros. Essa luta interna o consumia. Quando estava perto de Juliana, o coração dizia para acreditar. Quando estava sozinho, a mente o arrastava de volta para o fundo do poço.
Certo dia, enquanto ela organizava os livros da estante, Natan resolveu colocar à prova. Juliana começou, hesitante. Por que você se importa tanto? Ela parou, virou-se devagar e respondeu com simplicidade. Porque eu vejo você. Natan ficou em silêncio. Essa resposta, tão curta, era também a mais difícil de aceitar. Ele queria acreditar, mas tinha medo. Medo de se entregar e cair de novo. Medo de permitir que a esperança voltasse, apenas para ser esmagada mais uma vez. E esse conflito era como uma guerra dentro dele, esperança contra desconfiança, desejo contra medo. Os dias passaram, e Natan percebeu que não conseguia afastá-la de seus pensamentos. De manhã, pensava em qual seria a primeira frase dela ao entrar na sala. À tarde, aguardava o momento em que ela traria o café. À noite, revivia cada palavra, cada olhar, cada gesto. Ele havia pedido tempo, mas o tempo, ao invés de apagar a chama, apenas a fazia crescer. E, no fundo, mesmo resistindo, Natan sabia, a luta que travava não era contra Juliana. Era contra si mesmo. O dia estava ensolarado, mas o vento frio cortava a pele. Natan não costumava sair muito de casa, na verdade, quase nunca. As ruas, que antes lhe davam liberdade, agora pareciam cheias de barreiras, calçadas estreitas, buracos no chão, olhares de curiosidade ou piedade que o acompanhavam a cada esquina. Para ele, sair significava expor-se. Significava sentir na pele que o mundo não havia sido feito para alguém na sua condição. Mas, naquela manhã, Juliana insistiu. Está um dia bonito, Sr. Natan. Por que não damos uma volta? Um pouco de ar vai lhe fazer bem. Natan ficou em silêncio. O olhar dela não trazia imposição, mas uma coragem que o desarmava. Depois de alguns segundos, ele cedeu. Está bem, mas só por alguns minutos. Juliana sorriu satisfeita e logo foi buscar um casaco para ele. Pouco tempo depois, os dois estavam na rua. O sol iluminava as árvores, o barulho distante da cidade se misturava ao canto dos pássaros. Era uma cena comum, mas para Natan, representava um desafio enorme. No início, o passeio correu bem. Eles conversavam sobre coisas simples, o aroma das flores das casas vizinhas, os cachorros que corriam soltos pelos quintais, o vento que batia no rosto. Natan, por um instante, sentiu algo que não experimentava há muito tempo, leveza. Mas, ao tentar atravessar um trecho irregular da calçada, a roda dianteira da cadeira travou de repente em uma pequena pedra. Natan foi arremessado para frente com força, quase caindo. Ele conseguiu se segurar, mas o susto foi grande. Droga! Exclamou, irritado, batendo as mãos dos apoios da cadeira. Eu sabia. Eu sabia que isso não ia dar certo. O coração dele disparava de raiva e frustração. Era como se o mundo estivesse lhe lembrando, mais uma vez, de tudo que havia perdido. O rosto ficou vermelho, a respiração acelerada. Juliana, sem hesitar, se ajoelhou no chão, bem ali no meio da calçada. As pessoas que passavam olhavam, curiosas, mas ela não se importava. Colocou as mãos firmes na roda travada, ajeitou o encaixe e limpou a sujeira que havia ficado presa. Natan observava, dividido entre a vergonha e a incredulidade. Não precisava, murmurou, tentando afastá-la. Eu devia ter ficado em casa. Juliana ergueu o rosto, com a testa levemente suada pelo esforço, e sorriu de forma tranquila, como se o que fazia fosse a coisa mais natural do mundo. Claro que precisava. Disse, voltando a ajustar a roda. Você não está sozinho, Natan. Ele engoliu em seco. Mas você não entende, isso é humilhante. Eu não consigo nem andar sozinho na rua sem depender de alguém. Juliana, ainda ajoelhada, levantou-se um pouco para olhar nos olhos dele e respondeu com firmeza. E quem disse que precisa ser sozinho? Natan ficou em silêncio. O coração batia forte. Se você cair, eu caio junto. Completou ela, com um sorriso sereno. Aquelas palavras não eram ditas com pena, nem com excesso de emoção. Eram firmes, simples e verdadeiras.
Ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas desviou o rosto, tentando escondê-las. Você não devia falar assim, sussurrou. Vai acabar se arrependendo. Juliana se levantou completamente, limpou as mãos na calça e colocou-se ao lado da cadeira, firme, como quem ocupa o lugar que sempre deveria estar. Isso é o que você acha. Mas eu sei onde quero estar. Nathan ficou em silêncio, incapaz de responder. Aquilo mexia com cada pedaço de sua alma. Quando retomaram o passeio, ele já não via a rua da mesma forma. Os buracos e obstáculos continuavam lá, mas agora havia alguém disposto a enfrentá-los com ele. E isso mudava tudo. De volta para casa, enquanto Juliana guardava o casaco, Nathan se pegou olhando para ela com um misto de admiração e espanto. Nunca, em todos os anos após o acidente, alguém havia dito ou feito algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso. Ele percebeu que aquela saída, que parecia um detalhe, havia se tornado um marco. Era a primeira prova de que, talvez, a vida ainda tivesse espaço para novos caminhos, mesmo que fossem difíceis, mesmo que fossem cheios de pedras. Naquela noite, ao fechar os olhos para dormir, uma frase ecoava em sua mente, repetida como um mantra. Você não está sozinho. Se cair, eu caio junto. Os dias que se seguiram ao passeio foram diferentes. Nathan ainda carregava dúvidas e medos, mas algo dentro dele começava a se mover. Numa manhã, por exemplo, ele decidiu se arriscar na cozinha. Antes, evitava entrar ali porque tudo lhe lembrava do tempo em que fazia as coisas com facilidade. Mas, incentivado por Juliana, pegou uma panela e tentou preparar ovos mexidos. O resultado não foi dos melhores, a cozinha ficou cheia de cascas quebradas e um cheiro forte de manteiga queimada. Ainda assim, quando Juliana entrou e viu a cena, sorriu de orelha a orelha. Isso parece mais uma obra de arte do que café da manhã. Brincou, arrancando dele uma gargalhada. E aquela risada foi libertadora. Ele percebeu que não precisava ser perfeito, que podia se permitir errar, tentar, viver. Outro momento marcante aconteceu quando Juliana sugeriu que fossem até a praça próxima de casa. Nathan hesitou, mas acabou aceitando. No início, estava tenso, preocupado com os olhares curiosos. Mas, em vez de fixar a atenção nisso, começou a notar a forma como ela se comportava. Caminhava ao lado dele com naturalidade, como se nada fosse diferente, como se fosse apenas mais um passeio. E, aos poucos, a insegurança dele foi se dissolvendo. Olha aquelas crianças brincando, disse Juliana, apontando para um grupo que corria atrás de uma bola. Você jogava futebol quando era menino? Nathan sorriu de leve. Eu vivia com os joelhos ralados de tanto jogar. Então está explicado esse seu jeito competitivo. Ela riu, e ele riu junto. Essas conversas simples, no meio da rua, tinham um impacto enorme. Nathan sentia que estava reaprendendo a viver, redescobrindo prazer em coisas que havia deixado de lado por medo. Houve recaídas. Houve noites em que ele ainda se olhava no espelho e via apenas a cadeira. Houve dias em que a frustração parecia maior que a esperança. Mas, sempre que isso acontecia, Juliana estava ali, não para dizer que seria fácil, mas para mostrar que ele não precisava enfrentar sozinho. Ele passou a fazer planos novamente. Planos pequenos, é verdade, mas que significavam muito. Aprender a usar melhor o computador, até escrever sobre sua própria história. Tudo parecia possível porque, agora, ele tinha um motivo para acreditar. A transformação estava em curso, e ele não tinha mais como voltar atrás. Nos últimos dias, a transformação dentro dele havia crescido a ponto de não caber mais no silêncio. Era como se cada gesto de Juliana tivesse deixado uma marca tão profunda que já não dava para ignorar. Ele temia se enganar, temia projetar em Juliana uma esperança que talvez não fosse real. Mas, ao mesmo tempo, o coração gritava que ela era diferente. Era preciso arriscar. Juliana entrou na sala pouco depois, trazendo uma manta dobrada nos braços. Está esfriando, achei que podia querer se cobrir. Disse, com simplicidade. Nathan ergueu os olhos. Por alguns segundos, ficou apenas observando-a. O jeito como andava,
o sorriso que carregava mesmo nos gestos pequenos, a firmeza do olhar. Era como se ela tivesse se tornado, sem perceber, o pilar que sustentava tudo aquilo que ele estava voltando a ser. Ele tomou coragem. O coração batia rápido, a boca ficou seca, mas sabia que se não falasse naquela noite, talvez nunca falasse. Juliana, começou, com a voz hesitante. Ela o encarou, surpresa pelo tom sério. Aproximou-se devagar, como se quisesse ouvi-lo com atenção total. Natan respirou fundo, fechou os olhos por um instante e deixou que as palavras saíssem. De todas as rejeições que vivi, você foi a única que me aceitou. Juliana ficou imóvel. Os olhos dela se encheram de brilho, e as mãos que seguravam a manta tremeram levemente. Ele continuou, agora com a voz mais firme. Eu não sei o que o futuro reserva, e ainda tenho medo de me enganar. Mas sei de uma coisa, quero tentar. Quero tentar viver de novo, amar de novo. Mas só se for com você. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Juliana deixou a manta cair no sofá, aproximou-se de Natan e, sem dizer nada de imediato, inclinou-se e o beijou. As lágrimas escorriam dos olhos dela, deslizando pelo rosto e caindo no ombro dele. Era um choro silencioso, mas cheio de significado. Um choro que dizia, eu estava esperando por isso. Natan, surpreso, demorou um pouco para corresponder. Mas quando finalmente envolveu os braços ao redor dela, sentiu algo que não sentia há muito tempo: segurança. Era como se, naquele abraço, o mundo inteiro deixasse de existir e sobrasse apenas o essencial. Você não faz ideia do quanto eu esperei ouvir isso. Murmurou Juliana, ainda encostada no peito dele. Ele sorriu com dificuldade, sentindo as lágrimas também ameaçarem cair. Talvez eu não mereça tudo isso, mas vou fazer de tudo para não te decepcionar. Ela afastou-se só o suficiente para encará-lo. As lágrimas escorriam, mas o sorriso iluminava o rosto. Não precisa prometer perfeição, Natan. Só precisa ser você. É isso que eu escolhi desde o início. Ele não sentia que precisava provar nada. Não era sobre mostrar força, nem sobre esconder fragilidades. Era sobre ser aceito do jeito que era. Eles permaneceram abraçados por um longo tempo, sem pressa, como se o relógio tivesse parado. Para Natan, aquele instante foi um divisor de águas. Quando finalmente se afastaram, Juliana segurou o rosto dele com delicadeza, passando o polegar sobre sua pele úmida. Eu estou aqui. E vou continuar. Natan não encontrou palavras para responder. Apenas fechou os olhos e deixou-se sentir. Naquele abraço, naquela troca silenciosa, nasceu algo que não era mais apenas esperança, era realidade. Uma nova história começava ali, do gesto simples, mas grandioso, de se entregar à confiança de alguém. Nos dias que seguiram, Natan passou a acordar com uma sensação nova. Antes, abria os olhos com um peso, como se fosse apenas mais um dia de sobrevivência. Agora, havia expectativa. Ele esperava ouvir a voz de Juliana logo cedo, esperava os passos dela pela casa, esperava a naturalidade com que ela transformava qualquer rotina em algo especial. O futuro ainda era incerto. Eles sabiam que haveria desafios, que a vida traria dificuldades, olhares preconceituosos, momentos de fraqueza. Mas, diante de tudo isso, também sabiam de uma verdade inquestionável: juntos eram mais fortes. E foi nessa força compartilhada que começaram uma nova vida. Não uma vida perfeita, mas uma vida real. Uma vida em que o amor não era condicionado àquilo que faltava, mas sustentado pelo que existia de mais valioso: a coragem de acreditar um no outro. Natan, olhando para trás, percebeu que cada rejeição, por mais dolorosa que tivesse sido, o havia conduzido até ali. E agora entendia que talvez fosse necessário passar por tantas portas fechadas para finalmente encontrar aquela que se abriu de verdade. E assim, com o coração finalmente disposto a seguir em frente, Natan começou sua nova vida. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.